Seja bem-vindo, meu amigo, à paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal L. Gustavo, evangelista criativo. O objetivo aqui é trazer conteúdo para você para incentivar e despertar os cristãos a pregarem a palavra de Deus. Nesse vídeo, eu vou estar trazendo um resumo geral dessa revista aqui, Ide e Pregai, da editora cristã evangélica. Lembrando que todos os nossos conteúdos aqui é focado para você ganhar vidas para Jesus. Na verdade, nós ganharmos vidas para Jesus. E depois de ler esse livro, essa revista, eu disse assim, eu preciso compartilhar isso, porque muitas vezes a gente tenta pregar da forma errada. Então, o principal benefício que eu vejo um Deus que é missionário, um Deus que quer levar a vida, e ele conta conosco, mas nós precisamos ser treinados, precisamos fazer da forma correta. Existem técnicas já comprovadas que resultam em mais vidas para Jesus, tá? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Não esqueça de deixar o like no vídeo, curta esse vídeo e comenta esse vídeo, dê sugestões de outros vídeos aqui. Só para você ter ideia, no próximo vídeo eu vou trazer um resumo geral da revista, ou melhor, do livro Queimando o Coração por Almas. É um livro muito bom, né? Eu vou parafrasear só um texto que diz desse próximo livro, que diz o seguinte: você que está orando pelas almas, enquanto você ora, elas estão indo para o inferno. É forte, né? Mas enfim, se você tem interesse em ter mais conhecimento para pregar a palavra de Deus com mais excelência e ganhar mais vidas para Jesus, não deixe de nos acompanhar. Então, para a gente fazer um resumo aqui, eu fiz, é interessante que se você, eu não estou ganhando nada, né, por isso, link de afiliado, comissão, nada, mas se você quiser, vá lá no site da editora cristã e compre a sua revista, muito interessante aqui, até para você dar aula na escola bíblica dominical, levar como doutrina para a igreja, né, se você é um líder, enfim, muito legal. E se você nem é líder, nem é pastor, mas, poxa, eu quero ter mais conhecimento, quero pregar a palavra de Deus na minha família, na minha casa, com os meus amigos, é muito importante você ler também, tá? Então eu fiz aqui um mapa mental, eu vou mostrar aqui para você esse mapa mental, tá? Então vamos lá, revista, ide e pregar. Eu separei aqui com as cores diferentes, só para a gente entender as fases. Essa parte que está mais escura aqui é a parte em que você vê a ação missionária de Deus no Antigo Testamento. Essa parte em azul, você vê a ação missionária, né, no Novo Testamento. Essa parte aqui essa parte aqui mais clara, né? Não sei que cor ficou, mas essa parte aqui mais clara, ela tem uma conscientização, né? Conscientização de que a igreja deve pregar, a igreja deve levar a palavra de Deus. E a parte em verde é uma parte de consolidação. Então, como é que eu faço a consolidação depois que eu prego a palavra e quais são as técnicas mais eficientes, ou seja, como é que eu posso evangelizar de forma eficiente? Então essa parte verde basicamente é isso. E quando eu falo de forma eficiente é desde você criar um relacionamento até você cuidar das pessoas, porque não é só pregar, a pessoa aceita Jesus e está tudo certo. Você precisa acompanhar a pessoa. Mas vamos lá. Vamos primeiro ver a questão aqui da ação missionária de Deus no Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, missões é um projeto que nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque nós vemos aqui que na criação, Deus ele foi um Deus missionário. Gustavo, de que forma? Ele primeiro criou o homem à sua imagem e à sua semelhança para refletir a glória de Deus ao mundo. Então ele criou o homem para que o homem pudesse propagar sua glória ao mundo. Ele nos criou para multiplicar a espécie na Terra. Então imagina que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais ser humano tiver, mais imagem e semelhança de Deus vai ter. E também fomos criados para cultivar e guardar a terra.
Então veja que Deus ele está já na criação tendo o objetivo de levar a sua glória para todas as pessoas. Na queda também, ou seja, quando o homem pecou, Deus ele foi até o ser humano. Ele perguntou a Adão, onde estás? Ele que foi, a iniciativa foi de Deus. E ali teve o primeiro anúncio do evangelho, onde Deus disse: da semente desta mulher que caiu nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, já na queda, mesmo o homem pecando, Deus vai até o homem. Deus é aquele que tem iniciativa de ir até o pecador, de prover, né, aqui a provisão de Deus para a comunhão do casal e o cuidado de Deus para que o homem não viva eternamente em pecado, tirando ele do jardim do Éden para ele não comer do fruto ali que daria a vida eterna e ele iria viver a vida eterna em pecado. Então veja que Deus é um Deus que ama. Você pode pensar, mas que maldade de Deus tirar o homem do jardim do Éden. É porque Deus queria tirar o homem do jardim do Éden para que o homem não comesse do fruto e vivesse eternamente em pecado. Deus teria ou já teria um plano para salvar o ser humano. E na consumação, o amor, na consumação, o Deus missionário. O amor missionário de Deus é encarnado. O desejo missionário de Deus é revelado. O amor e o desejo missionários de Deus são concretizados. Gustavo, de que forma o amor de Deus é encarnado? Na pessoa de Jesus. Na que forma o desejo missionário de Deus é revelado? Na pessoa de Jesus. Gustavo, como é que o amor e o desejo de Deus são concretizados, ou seja, se tornam realidade, se torna algo palpável, não é? Onde o apóstolo João, no capítulo 1, ele vai dizer: antes só ouvíamos falar, hoje os meus olhos te viram, eu estou te vendo, contemplamos a glória de Deus, o Filho do unigênito de Deus. Então, o que os profetas falaram o tempo todo no Antigo Testamento, as profecias estavam ali concretizado. Então, o amor e o desejo missionário de Deus são concretizados. Deus é um Deus missionário, é um Deus que vai. Então Deus ele ama o pecador, Deus ele ama aquele que está na sarjeta, aquele que está no pecado sem esperança, tá? Então veja que missões nasceram no coração de Deus. E é interessante que Deus ele leva isso para o povo, não é? Então, não sei se você conhece a história do povo de Israel, mas Deus ele escolheu um povo para refletir ali a sua glória, para dar os ensinamentos da cultura. E é interessante que Deus escolheu Abraão, não é? Onde Deus ele escolhe e envia um homem e Abraão vai sem saber para onde ia. Deus engrandece o homem e o transforma em uma nação. Então Deus pegou aquele homem, ele podia morrer, a história dele poderia ter um ponto final ali, mas Deus tinha um plano na vida de Abraão e o plano foi concretizado lá, a gente vai saber, em Jesus, né? Para que através de Jesus todas as famílias da terra fossem abençoadas. E Deus ele repete a promessa a Isaac, a Jacó, e a nação de Israel vai crescendo. E quando nós vamos, né, seguindo aqui a história de Israel, veja que na chamada de Moisés, Deus ele vê, ouve e o sofrimento do povo. Deus envia Moisés e promete estar com ele. Deus diz a Moisés que ele é o sou. A Páscoa é o memorial até Cristo. Então perceba que se você ler o livro de Êxodo, você verá que Deus está em busca de salvar o povo, de não deixar o povo morrer, de livrar o povo do sofrimento, porque Deus é um Deus missionário, é um Deus que ama o ser humano, é um Deus que não quer ver o homem sofrer, não quer ver o povo sofrer. Deus não quer te ver sofrer. E por isso Deus ele já mandou a provisão para você. Então, na história de Israel, veja que Deus ele já manda aqui a provisão, tá? Quando nós passamos mais adiante aqui, veja que Deus usa Israel como testemunho para todas as nações. Então, todas as nações têm um versículo que fala que os estrangeiros iriam pegar na roupa dos israelitas e dizerem: por favor, nós queremos essa glória. E eu faço a pergunta para você: será que alguém chega perto de você e diz assim: eu quero ter o que você tem? Então, Deus usa Israel como testemunho para todas as nações. Mas não para por aí. Então veja que na criação,
Deus é um Deus missionário. Missões é um projeto do coração de Deus. O Deus de Israel é um Deus missionário. E missões, Deus ele também faz missões nos Salmos e Profetas, ou seja, ele deixa um registro, um legado do que Deus pensa. Então Deus fez, mas agora Deus quer estabelecer critérios. Não, eu não vou falar critérios, mas Deus quer deixar registro de que ele ama todos os povos, todas as nações. Muitas pessoas dizem assim, Gustavo, o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco. Deus é um Deus de amor. A sua essência nunca mudou, ele sempre amou. Então veja que aqui nos Salmos e Profetas você vai ver que o Deus missionário se revela nos Salmos. O Deus missionário age por meio dos profetas. O Deus do profeta Jeremias é missionário ali no cativeiro babilônico, não é? Onde o povo foi levado cativo. Deus sempre tinha um escape. Então, no texto, se você ler o livro do profeta Jeremias, Deus previu, né, ali mostrou que o povo de Israel iria ser cativo, mas Deus já proveu a libertação. O Deus do profeta Jonas é missionário. Então veja que Nínive, uma cidade muito truculenta, onde sacrificava pessoas, crianças, mas Deus amava. É difícil ouvir isso, mas Deus ama. Porque o amor de Deus é ágape, é incondicional, ele não vê raça, cor, etnia, classe social, ele ama todos. E o Deus do profeta Jonas levou Jonas até ali para Jonas pregar a palavra. E o povo se arrependeu, mesmo que Jonas ficasse triste porque o povo não morreu, mas Deus ficou feliz. Mas veja que Deus enviou o profeta Jonas, Deus mudou o curso do navio, enviou a tempestade, enviou o peixe, mas ele fez tudo isso porque ele queria ver uma nação ali de Nínive que não a cidade de Nínive viva, os povos, as pessoas vivas. Glória a Deus. Então, veja que no Antigo Testamento Deus é um Deus missionário, tá? Agora, chega no Novo Testamento, veja que existe uma harmonia dos evangelhos na grande comissão, onde a grande comissão é Mateus 28:20, ide fazer discípulos de todas as nações, Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura, Lucas capítulo 26, versículo 48 e 49, diz assim, este evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Então, existe uma harmonia nos evangelhos na grande comissão. E a grande comissão, se você não sabe o que foram as instruções que Jesus deixou para os seus discípulos pregarem o evangelho. Irem, desculpa a expressão, sair debaixo da barra da saia ali e ir pregar, ir. Ou seja, é uma ação centrífuga, né? A ação centrípeta traz para o centro. Era no Antigo Testamento onde os povos viam até Israel. E no Novo Testamento é a ação centrífuga, onde Israel, onde os cristãos vão. Então, no Antigo Testamento os povos vêm até a nação de Israel. E no Novo Testamento é a ação centrífuga. Nós temos que ir, temos que sair da zona de conforto, temos que sair da nossa casa, temos que sair às ruas, ou seja, é a grande comissão. E tem uma análise textual. Ide, não é? Ou seja, é uma ordem, não é uma opção, é uma convocação. Aonde, Gustavo? E ao mundo. Nesse contexto aqui, mundo não é necessariamente ir de pregar o evangelho, né? Ir de fazer discípulos por todas as nações, pelo mundo. Mundo aqui são as pessoas. Você tem que ir pregar para todas as pessoas. Então, se todas as pessoas estiverem espalhadas pela face, né, ao redor do planeta Terra, nós temos que ir, temos que pregar, temos que levar o evangelho e tem que ser a toda criatura. Então eu não posso escolher lugar, não posso escolher pessoa, eu não posso escolher não ir, porque é um ide, é uma obrigação pregar, é uma convocação pregar o evangelho para toda criatura. Gustavo,
Onde eu tenho que pregar? Em todo lugar, é uma dimensão geográfica. Para quem eu tenho que pregar? Para todo mundo. Não importa se a pessoa tem uma filosofia, uma ideologia, um pensamento diferente, ou seja, não tem dimensão ética, não tem dimensão social, não tem dimensão religiosa, eu preciso pregar para todos. Então, nos evangelhos você vai ver que existe uma harmonia. E quando nós olhamos agora no livro de Atos, tem um personagem muito característico que nós conhecemos, que é o missionário Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo ele foi convocado para pregar o evangelho, onde ele teve uma experiência marcante, onde ele caiu do cavalo, onde ele teve uma chamada divina, onde ele teve testemunha, né? Onde ele testemunhou e teve coragem para pregar o evangelho e ser vaso de bênção. Aonde ele perseguiu os cristãos, ele passou a ser perseguido, mas passou a levar o evangelho, levar vida, levar boas novas. Então Paulo foi vocacionado. Paulo teve a consciência que o ministério dele era um ministério de reconciliação. Ele teve consciência que ele era embaixador de Cristo, ele era representante de Cristo aqui na terra. E ele teve uma estratégia, ele teve um planejamento, ele foi pregar no poder de Cristo, no poder do evangelho. E ele vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele foi pioneirismo em várias cidades, onde muitas cidades nunca tinham ouvido falar, ele chegou lá e falou. Muitas vezes nós queremos pregar aonde já se é pregado, mas ninguém muitas vezes quer ser pioneiro. Por quê? Porque vai ser rejeitado, porque as pessoas não vão aceitar, porque é difícil. Então, precisamos ser pioneiros. Seja pioneiro no seu bairro, seja pioneiro na sua família, seja pioneiro na sua rua, seja pioneiro no seu trabalho. Pioneirismo, planeje, pregue no poder do Espírito Santo. Então, essa era a estratégia do apóstolo Paulo. E, Gustavo, eu queria que você me dissesse, Gustavo, você falou que Deus é um Deus que desde o Antigo Testamento, desde a criação, desde a história de Israel, desde dos salmos, dos profetas, ele pregou a palavra. Gustavo, me explica aí direitinho, Gustavo, como é que a igreja deve pregar o evangelho? Qual é a missão, qual é a visão que a igreja deve ter? Então, todos nós, né, somos igreja, né? Então não existe igreja de uma pessoa só. A igreja, ela é um corpo, são de várias pessoas, né, vários membros. Então, qual é a visão que nós temos que ter? Eu e você. Igreja aqui não é uma instituição, não é um CNPJ, é você, sou eu, somos nós, é um conjunto, tá? Então, uma igreja com visão missionária. Então, o pastor, o principal agente missionário da igreja local. Então, aqui nós estamos falando do pastor, da liderança, dos diáconos, não é? Dos evangelistas. Nós precisamos ter ser o principal agente, ser um incentivador, influenciar. Precisamos estar influenciando as pessoas, ó. Precisamos conhecer a situação, precisamos estar disposto para pregar a palavra, precisamos falar com Deus a respeito da missão, precisamos trabalhar a visão no coração. Então, muitos líderes trabalham no papel, falou no púlpito, mas ainda não trabalhou no coração. Você tem que gerar, líder, escuta, você tem que gerar, gere, faça nascer no seu coração. Precisamos comunicar essa visão. O Gustavo, o que é a visão? É aquilo que não aconteceu ainda. Então, o líder, ele está sempre vendo lá na frente. E ele tem que fazer essa visão chegar aos seus colaboradores e, principal, ele tem que agir em parceria com o povo. Ele não pode fazer sozinho. Ei, pastor, ei, evangelista, diácono, líder, não faça sozinho. Tente trazer pessoas, tá? Então é muito importante, precisamos ser esse agente principal. E o líder, ele precisa ter envolvimento e influência, né? Então, a igreja precisa, não é? A obra missionária, pregar o evangelho, tem que ter influência dos líderes, tem que ter envolvimento dos líderes. Porque o modelo que Jesus deixou é que Jesus ia, Jesus pregava. Jesus não dizia assim, ide, mas ele não pregou. Não, é a liderança pelo exemplo, tá? Ele pregou, ele foi. Então existem vários versículos no Novo Testamento onde Jesus pregava o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, ele chegou ali na Galiléia e o povo que estava em trevas viu uma grande luz e ele começou a levar o evangelho.
Então, ele não dizia ide e não ia. Ele não dizia vá e não ia. Não, ele não dizia saia e vá na casa das pessoas, vá nas ruas e ficar dentro de casa na internet. Não. Ele ia pregar o evangelho. Então, o líder precisa estar envolvido, precisa influenciar. Ele precisa ter a liderança pelo exemplo. Não é a liderança pela palavra, é a liderança pelo exemplo. A tríplice comissão de Jesus à igreja. Então, erguei os olhos e vê dos campos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, ide por todo o mundo. Preste atenção, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele diz assim, se você recorda desse texto, acho que é João capítulo 4, 5 ou 6, não é? Ele diz assim, olhe e vede que os campos estão prontos para a ceifa. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Tem pessoas que estão sedentas pelo evangelho. Como Pedro estava orando e Jesus se revelou para Pedro e disse, Pedro, vai lá que Cornélio está só esperando você fazer o convite. Muitas vezes queremos obrigar uma pessoa, muitas vezes queremos forçar a barra, mas tem pessoas sedentas. E precisamos ir e rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Ou seja, no contexto aqui, é tantas pessoas que a gente precisa pedir ajuda. Precisamos ir por todo mundo e pegar os frutos, colher os frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você, não obrigue ninguém a aceitar Jesus, não force ninguém a aceitar Jesus. Tem muitos frutos que estão prontos para a colheita, muitas vidas sedentas, só esperando você fazer o convite. Glória a Deus. Então, isso é a lição até para mim. Quando eu vi isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, por que eu forço a barra de alguns? Não precisa forçar a barra. Então, essa é a visão que a missionária, que a igreja deve ter. Igreja local e missões, tá? Então, a igreja precisa enviar missionários, né? Ter a sensibilidade espiritual, ter a obediência de enviar. Então, a igreja precisa saber disso, sustentar, ter o privilégio de parceria, responsabilidade. Então, a igreja, é muito importante a igreja sustentar, e lembrando que missionário não é só na África, não é só fora do país, missionário também é aqui. Missionário, você pode fazer, enviar missões em um dia só para algum lugar próximo, tá? E precisa sustentar. Intercessão pelos missionários. Tá? A igreja local precisa orar, precisa perseverar, precisa orar pelo sucesso da missão, orar para que a pessoa, o missionário que está lá, ele consiga executar bem a missão para a qual ele foi executado. Os missionários é importante trazer um relato, por quê? Quando o missionário vem e fala alguma experiência de evangelização, do impacto evangelístico, é recompensador para a igreja, demonstra o interesse da igreja pelo missionário, é motivador para a igreja e o missionário. Então, quando você dá a oportunidade para quem foi trazer um relato, o missionário se sente valorizado. A igreja, ela é recompensada porque ela vê, meu Deus, glória a Deus, eu vou continuar orando por missão. Um dia eu vou querer ir pregar a palavra, vou querer fazer uma viagem. Então, é muito importante ouvir o que os missionários têm a dizer. Descanso e retorno dos missionários ao trabalho. Ser consciente da necessidade do descanso. Então, tem pessoas que estão o tempo todo pregando a palavra de domingo a domingo e não descansam. Não, descanse. É muito importante que o missionário descanse, o missionário tenha essa questão de retornar do campo e se restabelecer, tá? É muito importante isso, tá? Então, essa é o papel, né, que a igreja local ela tem que fazer. Mas nós, você, a gente não pode estar limitado à igreja, à missão, aos missionários, a algo formal. Não, todos podem fazer missões. Você pode fazer missões sem sair da sua casa. Você pode preparar os seus filhos, você pode enviar os seus filhos, você pode fazer da sua casa uma célula, um pedaço do céu ali para gerar missionários, muitas pessoas podem chegar na sua casa e ser impactado por você, tá? Então a sua casa precisa ser
um lugar de adoração, um lugar do céu, onde as pessoas vão ouvir da palavra do Senhor. Os seus filhos vão ser ensinados na palavra do Senhor. Você pode evangelizar os seus filhos para que eles evangelizem na escola. Você também está sendo um missionário, porque você está preparando, você está suprindo, você está ajudando. Feito Davi disse, a mesma recompensa, a recompensa daqueles que vão é a mesma daqueles que ficam. Então, segure as cordas. Segure as cordas. Glória a Deus. Então, é possível fazer missões sem sair de casa. Expedições missionárias, né? Missões de curto prazo, profissionais em missões. Então, se a sua igreja tem um plano de fazer algum impacto evangelístico, de fazer... se tem igrejas que são mais distantes, você pode fazer missões, faça, né? Eu passei 4 anos, né, fazendo evangelização no interior aqui de Pernambuco, né? Então eu sempre ia, estava sempre pregando a palavra, indo para cima e para baixo, indo na casa das pessoas. Então faça expedições missionárias, tá muito importante. Todos podem fazer missões. E quais são os conselhos que Jesus tem para nos dar? Primeiro, somos escolhidos para fazer. Jesus nos tem instruções para nos dar. Precisamos ter prudência e simplicidade. Precisamos ter cuidado com os estímulos, as dificuldades e as recompensas. Então, quando você vai pregar a palavra do Senhor, você tem que ter cuidado. Você precisa saber que vai ter dificuldades, mas saiba que vai ter recompensa, e as recompensas são as vidas entregues para Cristo. Glória a Deus. E a mensagem que proclamamos? Gustavo, vou pregar, mas qual é a mensagem que eu levo? Então, existem alguns elementos essenciais na proclamação do Evangelho. Você precisa enfatizar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então você precisa falar de Jesus, falar de uma pessoa. Quem é essa pessoa? De Jesus. Você precisa oferecer um presente. Qual é? A salvação. Você precisa esperar a resposta da pessoa. E lembrando que não obrigue. Por quê? Porque se a pessoa for um fruto maduro, ela vai aceitar Jesus. Glória a Deus. Ela vai aceitar Jesus. Então precisamos falar de Jesus, oferecer a salvação e esperar que essa pessoa dê uma resposta positiva, e se for negativa a gente continua em oração. Elementos essenciais da conversão. O evangelho precisa tocar na consciência, o evangelho precisa mudar a mente, ou seja, não é da boca para fora, é uma transformação de mente. Por isso que Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O Evangelho alcançou sua vontade, o Evangelho transformou a sua vida. Então, elementos essenciais do Evangelho: precisa ter transformação de vida, transformação interna, transformação do coração, transformação da mente, transformação da consciência, tá? Então, nada é obrigado, você precisa orar e pedir que essa obra, que é exclusiva do Espírito Santo, seja feita, tá? Então essa é a mensagem que proclamamos, a mensagem que pregamos. Agora, é muito importante entender que existem técnicas de consolidar esse trabalho missionário. E uma das técnicas é você fazer grupos pequenos em evangelização. Então, se reunir em grupos é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes no grupão todo da igreja ninguém acompanha ninguém. Então, muitas vezes a gente se une, não é, para fazer o grupo que vai na pizzaria, o grupo que vai jogar bola, o grupo que vai falar da vida dos outros, que não deveria fazer esse grupo, mas faz. Mas não fazemos grupos de evangelização, grupos de oração, grupos de pregar a palavra, grupos. Precisamos fazer esses grupos, né, de meditar na palavra do Senhor. Então, ó, vamos lá. O que é um pequeno grupo? O pequeno grupo é uma finalidade ali. Agora, claro, você não pode fazer isso de forma deliberada e sair espalhando na igreja e dividir a igreja. Tenha muito cuidado com isso, tá? Converse com seus líderes, converse com os pastores da igreja, converse com sua liderança. Mas o que é um pequeno grupo? É um pequeno grupo onde as pessoas se reúnem ali com o objetivo de ler a palavra, meditar na palavra, orar, fortalecer, testemunhar. Então, pequeno grupo, o objetivo é de ficar forte. E existe base bíblica, Gustavo, para pequenos grupos? Existe. Jesus, ele sempre estava se juntando com seus discípulos nas casas, tá? Conversando, ia na casa de Marta, de Maria, ia na casa de Simão, ele ia na casa das pessoas, ele levava a palavra de Deus ali
na casa das pessoas. Em Atos você vai ver que a igreja muito se reunia nas suas casas, tá? Estava ali orando. Tanto é que quando Pedro estava preso, existia a igreja, estava orando aonde? Na casa, não é? De um dos irmãos. Então, existe base bíblica sim para você estar unidos, tá? Decisões importantes no funcionamento dos grupos pequenos, tá? Então, onde acontecerão as reuniões, terá um tempo definido, quem vai liderar os grupos, o grupo atuará com supervisão, o grupo aceitará a criança. Então, esse contexto aqui é muito importante você conversar com o pastor da sua igreja, tá? Então, converse com o pastor da sua igreja para que ele defina como que vai ser esse modelo de pequenos grupos, tá? Então, e aqui é interessante que ele fala, por que a evangelização, nos lares é tão eficiente? Então, existem alguns objetivos. Então, isso aqui foi uma coisa que, meu Deus do céu, vou fazer mais evangelismo nos lares. Muitas vezes eu estava tentando abordar as pessoas na rua, tá? E a pessoa vai de cara feia, muitas vezes a pessoa está apressada, enfim, não é a melhor forma. Inclusive, você pode até se dar mal, tá? Se a pessoa entender que você está tentando assaltar ela, está tentando fazer alguma coisa errada com ela. Enfim, evangelize nos lares, círculo de amizade, rede de... veja as vantagens. Você está evangelizando no seu círculo de amizade. É muito fácil a gente ouvir de quem é amigo da gente. Rede de relacionamento e apoio natural. Os relacionamentos conduzem uma integração bem-sucedida do novo convertido à igreja. Os relacionamentos oikos, né? No grego é casa, oikos, tem a tendência de ganhar famílias inteiras. Então você vai evangelizando de casa em casa e daqui a pouco você ganha a família toda da pessoa. A oportunidade de adaptar a apresentação do evangelho às reais necessidades da pessoa que se quer alcançar. Então você está ali falando para aquelas pessoas de forma específica e você está adaptando não o conteúdo, mas o formato da mensagem para aquela pessoa específica e fica mais fácil da pessoa entender. Gustavo, me tira uma dúvida, Gustavo. Qual é a minha responsabilidade, né, durante a pregação do evangelho? Olha, a igreja ela tem uma responsabilidade de evangelização, mas também tem uma responsabilidade social, tá? Então a igreja, quando leva o evangelho, ela precisa salvar o mundo, né? O mundo aqui, obviamente, são as pessoas. Evangelizar os pobres, libertar os oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor, né? Esse texto é o texto de Isaías, é o mesmo texto que Jesus leu na sinagoga dizendo: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para libertar os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio para salvar o mundo. Essa foi a grande missão de Jesus. Porém, enquanto Jesus salvava o mundo, ele melhorava o mundo, ele tornava o mundo melhor, ele satisfazia muitas necessidades físicas, sociais das pessoas. Ele dava o pão, ele dava o peixe. Em algum caso, até ele ajudou Pedro a pagar o imposto. Então, Jesus ele não está preocupado só com o espiritual, mas ele se preocupa com o material também. E é interessante que enquanto Jesus melhora o mundo, ele estava salvando o mundo. Ele estava ali cuidando das pessoas, cuidando, né, ali do social. Então é muito importante os dois lados, evangelizando e melhorando o mundo com o mundo de Jesus. Veja, como é que eu faço isso? Ter atitude semelhante a dele, falar do ano aceitável do Senhor, revestir o evangelho com as boas obras, ser sensível às necessidades das pessoas, colocar na agenda ações práticas, demonstrar preocupação também com a criação de Deus. Então, a criação, a natureza, as árvores, o mar, o rio, os animais, a fauna, não é a flora, a fauna, nós precisamos cuidar. Deus deu uma missão para Adão para ele fazer o quê? Cuidar do Éden. Então a igreja precisa cuidar também do mundo, cuidar das pessoas, cuidar do mundo, enfim. É algo que está interligado, uma coisa está interligada com a outra, glória a Deus. Então a igreja tem sim uma responsabilidade social. E Gustavo, quando você vai pregar, Gustavo, o evangelho, muitas vezes você pode usar a sua profissão para pregar o evangelho. E existe essa profissão aqui de fazedor de tendas. Gustavo, o que é fazedor de tendas? Foi uma expressão que se denominou, por quê? Porque Paulo era fazedor de tendas e ele estava no campo
E para se sustentar, ele fazia tendas para, não continuar no campo e ter um sustento. E muitas pessoas, acabaram dizendo o seguinte: fulano é um profissional, ele está na missão, logo ele não precisa receber sustento. Então isso, infelizmente, não é bíblico. O missionário precisa receber sustento. Paulo não queria receber, por quê? Para que ele não fosse, para que alguns irmãos não falassem, para que ele não fosse pesado para os irmãos, não é? Porque tinha irmãos que ia falar com certeza se Paulo pedisse. Então Paulo fazia de tudo para trabalhar, tanto é que ele vai dizer: aquele que quiser comer, trabalhe. Porém, o fazedor de tendas, ele não é um missionário necessariamente autossustentado. A igreja pode sustentar, por exemplo, é um enfermeiro que vai fazer missões e vai cuidar da saúde, um engenheiro que vai fazer missões e vai dar aulas de tecnologia, o marceneiro que vai construir, vai ajudar na construção, o pedreiro que vai ajudar na construção das casas, enfim. Não necessariamente ele vai ganhar dinheiro com o trabalho dele, ele precisa ser sustentado. Mas falando disso aqui, eu faço uma pergunta para você. A sua profissão, você tem pregado o evangelho no seu trabalho? Você tem pregado o evangelho aonde você está, com a sua profissão, com aquilo que você sabe fazer? É interessante que, falando disso e aproveitando, eu escrevi um livro chamado Parábolas para Todos. Edifique seus estudos e escolha a sua profissão. Então esse livro aqui, se você quiser, se você que mora aqui, na cidade do Recife e quiser ele físico, você pode entrar em contato comigo. Se você quiser ele digital, ou seja, você está acompanhando em qualquer lugar desse Brasil, ou do mundo, você pode ir aí no link da descrição e comprar a versão digital do livro Parábolas para Todos. Ou seja, esse livro aqui eu escrevi quando eu queria pregar o evangelho na faculdade, na escola, no trabalho. Então tem várias parábolas do século XXI para pregar o evangelho para os profissionais do século XXI. Então, de vez em quando, quando alguém tem alguma dúvida, eu pego esse livro aqui e uso para pregar o evangelho, tá? Profissionais em missão no Antigo Testamento, profissionais em missão no Novo Testamento, enfim. Se você vê aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ver Daniel, onde Daniel, ele pregou a palavra de Deus dentro da profissão dele. Gustavo, como assim? Porque ele só ficou no lugar onde ele ficou porque ele tinha capacidade intelectual de estar lá. Então, lá onde ele tinha capacidade intelectual, ele pregou a palavra. No Novo Testamento, um exemplo disso, Paulo, Pedro, enfim, muitos usaram suas profissões para pregar o evangelho do Senhor, tá? Então, é muito importante que quando você estiver pregando, você considerar isso, use sua profissão. Gustavo, e para plantar uma igreja? Aqui é uma palavra mais, para pastor, para líder. Quais são as qualificações que uma igreja tem que ter, que uma pessoa que vai plantar uma igreja tem que ter? Primeiro, tem que ter identidade. Ou seja, tem que saber quem é a pessoa, tem que ter prioridades, tem que ter persistência. Não pode desistir logo quando você vai plantar uma igreja, vai levar o evangelho e se juntou ali, se formou um grupo, você tem que ter persistência, não pode desistir. Quais são os passos que você tem que tomar para plantar uma igreja? Primeiro, você tem que ter o chamado. Não adianta sair fazendo igreja por aí sem ter chamado, só para o status. Não. Você tem que ter visão, você tem que ter o chamado, você tem que pesquisar, você tem que divulgar, tem que ter um local adequado, você tem que estar sobre a liderança, é muito importante isso, de uma igreja mãe. Por quê? Porque muitas pessoas saem fazendo igreja por aí quando vê, tem várias ovelhas que não tem pastor, não tem liderança, não tem cuidado, não tem amor, não tem ali alguém para estar cuidando, tá? Precisa ter evangelismo discipulado, precisa ter missões, ou seja, evangelismo. Eu preciso ganhar novas vidas, discipulado, eu preciso cuidar das vidas ganhas. Então é muito importante na plantação de igreja você ter cuidado com isso, ter carinho com esses passos. Perigo nos processos de plantação da igreja, ou seja, você tem que ter cuidado para não se perder, para não ter briga, enfim, tem que ter muito cuidado. Eu recomendo você estar debaixo de uma liderança experiente, estar com pessoas que já fazem isso, tá? Frutos da plantação, transformação espiritual e transformação social. Ali não tinha uma igreja, agora ali vai ter uma igreja onde vai ter pessoas orando, pessoas adorando, pessoas buscando ao Senhor.
Ali não tem uma igreja, agora tem uma igreja. Ou seja, as pessoas não vão mais se drogarem, as pessoas não vão se prostituírem, as pessoas não vão estar aprendendo coisas erradas. Ou seja, existe a transformação no nível espiritual e no nível social. Eu tenho certeza que estatisticamente, quem faz parte da igreja se dá bem no espiritual, se dá bem no social, tem uma boa profissão. Por quê? Porque está sempre estudando, buscando coisas boas, tá? Então, é muito importante entender esses aspectos para ter uma plantação de uma igreja saudável. E durante a plantação da igreja, você precisa fazer discipulado, discipular as pessoas, ensinar as pessoas, tá? Discipulado é um processo, ou seja, não é uma aula, é um processo. Você precisa ter paciência, você precisa acolher as crianças, né? Educar. As crianças são uma ferramenta fundamental. Por quê? Porque a criança é um livro aberto, é um livro que você pode estar ali dando bons ensinamentos. Senão o mundo, as pessoas mais vão colocar mais ensinamentos. Então, muitas pessoas desprezam o discipulado das crianças, mas o discipulado da criança é essencial, porque a criança aprende e, como diz a Bíblia, quando ela aprende, ela é ensinada no caminho em que deve andar, e quando ela cresce, ela não se desvia. Então, ensina as crianças, leve a crianças espirituais a estado de maturidade. Então, crianças espirituais aqui, não é? É um termo muito importante que dizer o seguinte, que crianças espirituais não é a idade cronológica, né, cronológica da pessoa. É a idade que a pessoa tem de fé, não é? Então, é muito importante o discipulado, por quê? Porque vai falar de termos básicos, tá? Termos básicos ali, que a pessoa não conhece e vai passar a conhecer. Então, o discipulado é muito importante, por quê? Porque leva crianças espirituais a uma comunhão adulta com Cristo. Leva crianças espirituais ao serviço eficiente na igreja, tá? Então, como eu falei no início, eduque crianças, tanto no sentido cronológico, não é? Porque criança vai ganhar a família toda, mas eduque também crianças adultas, né? Crianças que são adultas, mas aceitaram Jesus agora, né? Então, crianças na fé, tá? Então, o discipulado tem que ser, resumindo, discipulado tem que ser para todos. Qual é a base e o alvo do discipulado? A base do discipulado é a palavra de Deus, não é a doutrina da igreja, não são os costumes da igreja. O alvo do discipulado é a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é relacionamento com Ele, conhecer Cristo, conhecer a pessoa de Cristo, tá? Então, o discipulado é muito importante. Por quê? Porque vai solidificar o trabalho de missões, tá? O preço do discipulado. Cristo está acima de qualquer relação humana. O preço do discipulado é a cruz. Cristo está acima de interesses e projetos pessoais. Então é muito importante levar o discipulado para as pessoas, levar a palavra das pessoas, ter esse embasamento. A importância do discipulado. Jesus como discipulador. O discipulado e o relacionamento. Jesus é quem vai ensinar, não é? Jesus é quem vai ensinar cada pessoa. Eu só sou um vaso. O professor do discipulado ali é um vaso. A prática do discipulado, quem pode discipular? Não é qualquer pessoa. Então, não pode uma pessoa nova convertida discipular outra pessoa nova convertida. Não pode. Então, discipular é um aluno e um mestre. É a figura de um aluno e de um mestre. O mestre precisa ter experiência, precisa ter vivência. Então, se você tem vivência, comece a discipular. Se você ainda não tem, você não pode discipular. Qual é o tempo do discipulado? Até a maturidade. Então, o objetivo do discipulado é fazer a pessoa se tornar madura na fé. Então, não tem um tempo específico. Cada pessoa vai ter um tempo. E para encerrar, vamos ver aqui, ó, Paulo, um missionário que deixou saudades, não é? A conduta irrepreensível de Paulo, ou seja, ele sempre foi humilde, com lágrimas, com provações, pregando a palavra de Deus. O zelo pelo ensino da palavra de Deus, ó, o conteúdo da mensagem, a abrangência da mensagem, a individualidade da mensagem, ou seja, ao mesmo tempo que ele pregava ali o evangelho de verdade, de fato, de Cristo, ao mesmo tempo que o evangelho, a palavra dele ia para todos, a palavra dele tinha um poder de atingir uma individualidade incrível. A preocupação em proteger o rebanho de ideologia e de heresias. Então, é muito importante, veja que o trabalho de ir pregar não é só ir pregar, é ir pregar, discipular, cuidar, proteger, né?
Então, por quê? Porque não adianta você ganhar as pessoas para Jesus e no outro dia elas irem embora, tá? Então, que Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer adquirir o livro Parábolas para Todos, clica aí no link que está na descrição do vídeo, tá? E compre a versão digital. Se você quer pregar a palavra do Senhor aonde você estiver. Se você gostou dessa revista, compre essa revista, muito boa também, tá? Assim como me reacendeu, né? Agora eu quero visitar as pessoas, quero pregar, quero orar na casa das pessoas, ou seja, evangelizar nos lares é eficiente. Eu vou visitar meus colegas, vou visitar meus familiares e vou pregar o evangelho do Senhor. Glória a Deus, né? É o oikos do grego, família, casa. Pregue na sua casa, pregue na casa dos seus amigos, pregue na casa da sua família, pregue aonde você estiver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.